Olá pessoal, bom dia, mais um vídeo e hoje vamos conversar um pouquinho sobre como eu tô estudando, né? Como eu tô estudando fisiologia, certo? Nesse momento de pandemia, como eu tô me organizando. Lembre-se que eu curso fisiologia na Cadra 1, certo? Da Faculdade de Medicina. E enfim, hoje eu vim dar umas dicas pra vocês, contar um pouquinho como eu tô estudando pra ver se, quem sabe, isso pode ajudar vocês a se organizarem aí pra estudar físio também. Essa forma que eu tô estudando físio serve tanto pra endócrino e pra neuro, que são as matérias que eu tô cursando na rotação de R2 agora, quanto serve pra cardio, espinal e sangue, que são as matérias de R1, tá? Então, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, não se esqueçam de deixar o like se vocês gostarem do vídeo e compartilharem pra mais pessoas poderem ter acesso, certo? Então, vamos falar de física. Bom, primeiramente eu quero deixar claro pra vocês que cada um tem uma forma de estudar, certo? Então talvez o que eu diga aqui não te ajude. Então assim, sempre estejam buscando a forma de vocês estudarem, a forma que vocês aprendem melhor, tá? Não pense que, nossa, eu tenho que estudar que nem fulano, porque só assim eu vou aprovar. Não existe isso, cada um aprende de um jeito, então talvez o meu passo a passo aqui não te ajude. Então talvez você inverta a ordem dos passos, talvez nenhum dos passos te sirva, ou talvez só te sirva a metade, os primeiros ou os últimos, enfim. Então busque a melhor forma de estudo pra vocês, certo? Não queiram seguir o colega só porque aquilo funciona pro colega, porque às vezes o que funciona pro colega não funciona pra gente, tá? Então a gente tem que se autoconhecer e se autovalorar também, certo? Se valorizar e, enfim, não se cobrar tanto pra ser igual a outra pessoa, tá? Enfim, o meu passo a passo nos estudos, eu tenho, assim, um passo a passo pré-determinado que já vem funcionando de vários anos comigo, assim, na minha rotina de estudos. Então, eu já tenho o meu método, assim, e eu sou muito, tipo, metódica, eu tenho que seguir esses passinhos pra poder profundizar o meu aprendizado, tá? E, enfim, isso funciona muito comigo. E, gente, como eu falei, é um passo a passo todo que eu tenho que fazer pra estudar. E isso serve tanto para as matérias de endócrino e neuro, que eu tô tendo agora em R2, quanto para as matérias de, tipo, todas as matérias de física em geral, cardio, resp, renal, sangue, etc, ok? Bom, primeiro eu queria dizer pra vocês que, lembre que eu curso fisiologia na Cadra 1, certo? Então eu tenho basicamente muitos recursos, como a plataforma do CITEP, onde tem os seminários, onde tem as diapos da Catra, e enfim, algumas coisas justamente do meu passo a passo dos estudos se referem a esses materiais que eu tenho disponíveis. Talvez vocês não tenham tais materiais disponíveis, vocês não cursem na UM ou vocês sejam de outra faculdade. Então, assim, busquem utilizar os materiais que vocês têm disponíveis, tá? É a primeira coisa que vocês têm que saber também. Bom, a primeira coisa que eu faço para começar a ler um tema obviamente, a gente tem um cronogramazinho da faculdade que diz que em tal semana a gente tem que estudar, sei lá, por exemplo, a semana que vem eu deveria estudar pâncreas endócrino, que eu já estudei essa semana que eu tô adiantada em físio. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faço, gente, é aproveitar o material da Catra em slide. Então, a minha Catra, eles disponibilizam pra gente vários slides com a apresentação dos temas, tipo, uns slides de resumo do que é mais importante. Aí eu venho, eu mandei, eu baixei, mandei imprimir todos, e aí eu venho aqui e leio os slides, certo? Daquele tema ali. Eu leio e releio de novo, ou seja, eu leio 2 vezes, pelo menos, pra que aquilo possa, assim, para que eu possa me familiarizar com o tema. Depois de fazer isso, eu vou para o livro, que é a bibliografia oficial que a minha cátedra recomenda, certo? No caso de endócrino, por exemplo, eu vou usar o exemplo de endócrino, eu estou usando o Boron, que é esse livro aqui, Fisiologia Médica do Boron. A bibliografia, gente, é muito relativo. Por quê? Porque vocês vão ver que, por exemplo, às vezes, na rotação de, por exemplo, neuro, eles dizem pra gente pra ler do Purvis ou do Cardinale. Da rotação de endócrino, eles dizem pra gente pra ler do Boron. Então, muitas vezes, talvez saia melhor você ler de um livro do que do outro. Mas isso não quer dizer que se eles recomendarem, por exemplo, um livro e, sei lá, eles disserem, tá melhor a leitura pelo Três Guerras, mas você lê do Boron, você não vai aprender. Não. Em físio existem 1 milhão de bibliografias que eles recomendam. Então, daquelas ali, vocês têm que saber escolher a que a leitura entra melhor pra vocês. E como assim? Vocês têm que ler, certo? Deem uma olhadinha nos PDFs. Tem vários PDFs rolando pela internet de livros. Deem uma olhadinha e vejam qual linguagem se adapta mais. Por exemplo, o livro mais indicado para neurofísio é o Purvis. Eu não gosto de Purvis, não consigo entender. Então, eu leio do Cardinale e vejo os vídeos da Catra. E pra mim, me entra muito melhor do que ler diretamente do Purvis. Então, assim, também saibam ser autocríticos e entender de que livro entra melhor pra vocês na hora de... Seguindo com o passo a passo para estudar, a gente já leu as diapos da Catra, a gente já leu o livro. Então, a gente já tem, a gente já entendeu alguma coisa daquele tema, certo? Então, assim, depois que eu leio
e que eu mais ou menos compreendo o que é que tá escrito ali, o que é que eu tenho que saber, o que é importante, eu vou fazer os meus resumos no caderno. E, gente, é óbvio que quando vocês leram as diabos e quando vocês leram o livro, vocês ainda não compreenderam 100% o tema, mas vocês já estão familiarizados, vocês já sabem o que tá falando, vocês já sabem ali o que é mais importante. Eu utilizo as diapos pra ter mais uma ideia do que eu tenho que focar no livro, porque imagine que quando você abre o Boron, por exemplo, tem, sei lá, 50 páginas de pâncreas endócrino. Aí você começa a estudar ali aquelas páginas todas e ele fala muitas coisas. Então, como aluna, a gente não sabe, tipo, diferenciar ainda no começo o que é tão importante. Mas, por exemplo, na diapo, ele fala que a síntese é assim, assim, assim. Por exemplo, a síntese da insulina é assim, assim, assim. Fala que, por exemplo, é um hormônio assim, que o receptor é assim. Então, tipo, esse tipo de coisa eu entendo que é mais importante e que certas coisas que ele fala no livro são mais a título de color, digamos, que, tipo, são dados secundários, ou seja, que é importante, mas que não necessariamente você precisa saber como mais importante. Então, a gente também tem que saber diferenciar essas coisas. Depois de ler do livro e da diapo, justamente, aí eu venho fazer os meus resumos. Eu pego o meu caderno e venho fazer os resumos. Aí eu vou fazer os resumos com as palavras que eu entendi. E, gente, é muito importante vocês resumirem da forma que vocês entendem. Não adianta vocês pegarem o que está escrito no livro e copiar exatamente igual, porque vocês estão copiando o livro. E talvez aquilo ali não vai te ajudar em nada, porque você só tá copiando uma coisa que já tá escrita. Então, assim, é bom vocês pararem pra pensar sobre o processo que você está estudando e razonar sobre isso. Eu estudei, sei lá, a síntese da insulina. Então, o primeiro processo era dizer isso, mas eu posso resumir de tal forma. Então, o primeiro passo é isso, o segundo é isso, o terceiro é isso. Então, assim, fazer realmente um mapa mental, uma coisa que te ajude a lembrar das palavras-chave daquele conteúdo ali, tá? Então, enfim, terceiro passinho é fazer os resumos no caderno. Depois, a minha cadra, como eu falei, utiliza a plataforma do Citep. Então, depois de fazer os resumos, pra onde eu vou ver os vídeos de seminários. E aí eu pego meu iPad, vocês podem ver tipo, pelo computador, pelo celular, pelo iPad, por onde vocês estiverem, E aí eu vejo, ou no computador ou no iPad. E aí eu assisto o seminário, e aí quando eu assisto o seminário, eu pego o meu resumo do meu caderno e fico com ele aberto, porque eu vou complementando qualquer coisa que eu não tenha colocado no resumo e que no seminário ele diga, porque pra mim as coisas que ele assinala no seminário são importantes, tá? Então, enfim, já foi leitura da diapo, leitura do livro, resumos e seminários. Depois, a cátedra também disponibiliza a guia do TP pra gente, que é a guia onde tem as perguntinhas que a gente tem que resolver sobre aquele tema. Então, por exemplo, eles vão subir aqui pra gente, várias perguntinhas, e aí a gente tem que responder e depois a gente vai discutir isso no TP. Então, eu respondo essa guia, porque aí quando eu chego no TP, certo que os TPs estão sendo online, eu já chego no TP com isso pronto. E aí ela pergunta, chicos, alguém fez a 1? Qual é a resposta da B? Vocês fizeram a 2? Vocês tiveram dúvida? Então, assim, a gente debate. Então, outro passo também é você chegar com a guia pronta para você poder debater e utilizar o TP para você debater as coisas importantes e tirar as dúvidas de vocês, porque é muito importante, já que os ajudantes estão ali para ajudar a gente. Bom, e os 3 últimos passinhos desses todos os passos de estudo, se lembre que a gente já leu da diapo, a gente já leu do livro, a gente já fez o resumo, a gente já viu os seminários, a gente já fez a guia, a gente já viu o TP e já tirou as dúvidas. Então agora faltam ainda algumas coisas. O que, por exemplo? Eu tenho esse livro aqui, do Guyton Hall, que é um livro de choice. E aí eu aproveito justamente para repassar os temas que eu já estudei, certo? Então eu faço os choices e, enfim, vejo os gabaritos, depois para ver o que eu acertei e o que eu errei. Depois eu faço várias chamadas de vídeo durante a semana pelo aplicativo Hangouts do Google, com meus amigos. Chamadas online pra gente poder justamente debater os temas. Às vezes a gente faz antes do TP pra fazer a guia juntos. E justamente um explica pro outro alguma coisa que entendeu melhor e a gente vai se ajudando, né? Enfim, a gente dá a mão uns aos outros. E uma das últimas coisas que eu faço é, eu terminei de ler o tema, fiz tudo, fiz a guia e tal. Só que aí na semana seguinte, por exemplo, eu vou estudar suprarrenal, na outra eu vou estudar outros mecanismos. Então, assim, vai passando o tempo e é normal a gente esquecer. Então, o que vocês têm que fazer? Toda semana eu sempre repasso os temas anteriores de endócrino. Então, por exemplo, essa semana que vem seria pâncreas endócrino. Aí, por exemplo, essa semana eu tô repassando, tô estudando pâncreas endócrino, mas ao mesmo tempo eu tô repassando, tô repassando o T3, tô repassando hipotálamo e hipófise, então eu tô sempre voltando eu sempre tenho 2, 3, 4 horinhas por semana pra poder repassar os temas anteriores, pra sempre estar com o conteúdo fresco na mente, porque imagine que quando chega na prova, se você é uma pessoa que você vem com a matéria em dia, você já vem repassando sempre, quando chega na prova você não tem que estudar, você só tem que repassar e assim, sai mais tranquilo, então você não fica tão estressada na semana da prova, você não fica sem dormir nem nada, porque assim,
quando chega a época das provas, é bom você estar descansado, estar com conteúdo na mente e não você estar enlouquecendo pra estudar um monte de coisa porque você colgou o tema, porque você não tava repassando. Então, assim, é sempre importante estar repassando em dia pra poder a semana de prova ser a mais tranquila do mundo pra vocês. E, enfim, esses são os passinhos que eu tô fazendo pra estudar. Tem me ajudado muito, assim, eu tenho aprendido muito bem físio. E tô amando a matéria. E, assim, obviamente é uma forma de estudo, talvez vocês estudam de uma forma diferente e serve pra vocês, ou não serve, vocês vão utilizar isso que eu tô falando. Mas, assim, sempre, como eu falei, busquem um método de estudo melhor pra vocês. E espero que esse vídeo tenha ajudado, tá? Então, um beijo e até a próxima. E desejo muitos estudos, muitos êxitos pra vocês, certo?